Apesar das tempestades dos últimos dias, a chuva do mês de outubro em Belo Horizonte fechou abaixo da média histórica. Se não fossem os últimos temporais, era bem provável que a capital tivesse o outubro mais seco dos últimos 33 anos. O mês, inclusive, foi marcado por uma densa nuvem de fumaça que ficou sobre BH no meio do mês. Esse tempo seco acendeu o alerta das autoridades. A preocupação é simples: que falte água em Belo Horizonte. O problema é que, além de falta de chuvas, o sistema de captação do rio Paraupeba está suspenso, após ele ter sido atingido pelos rejeitos do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, da Vale. Por conta disso, a empresa terá que furar 50 poços artesianos e reativar antigas estruturas semelhantes da Copasa para garantir o básico: a água. Eu sou Fábio Correia. E eu sou Isabela Melano e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal Tempo que toda quinta-feira, a partir das 3 da tarde, traz assuntos relacionados a Minas Gerais com um olhar mineiro sobre questões mais amplas. A situação é preocupante. Em julho deste ano, durante uma sessão da CPI das barragens na Câmara Municipal de BH, um representante da Copasa admitiu que, no pior dos cenários, ou seja, sem reposição da captação devastada pelos rejeitos e sem chuva, poderia faltar água a partir de junho do ano que vem. É que a água que abastece a região metropolitana vem de 2 sistemas, o Rio das Velhas e o sistema Paraupeba. Este último é composto pelas represas Vargem Grande, Serra Azul e Rio Manso. Assim que a lama atingiu o rio, a Copasa parou de captar água do local, mas vem usando a que já estava acumulada nas 3 represas, além de manter a captação no Rio das Velhas. Mas essa reserva está baixando. Em fevereiro, logo após a tragédia, o nível do reservatório era de 71,2%. Ontem, de acordo com as medições diárias da Copasa, estava em 51,9%. A solução definitiva só virá com a construção de um novo sistema de captação, que já está sendo construído próximo à comunidade de Ponte das Almorreinas, na zona rural de Brumadinho, e deve ficar pronto até setembro, do ano que vem. Mas até que esse sistema esteja pronto, a Vale vai ter que perfurar 50 poços artesianos e reativar antigas estruturas semelhantes da Copasa para garantir o abastecimento de água a clientes considerados essenciais em Belo Horizonte e na região metropolitana, como hospitais, presídios e universidades. O termo do acordo foi firmado com o Ministério Público de Minas Gerais e homologado em audiência judicial. O João Renato Faria conversou com a repórter da Editoria de Economia, Rafaela Mansur, para entender a situação. Então, Rafaela, vai faltar água em Belo Horizonte? Então, João, um representante da Copasa participou de uma audiência da CPI das barragens na Câmara Municipal de BH e disse que, no pior dos cenários, se continuar seca e a Vale não conseguir construir nenhum novo sistema de captação no Paraupeba, poderia vir a faltar água a partir de julho do ano que vem. Notícia que preocupa bastante, né? O que a Vale está fazendo, então, para resolver esse problema? Então, a Vale começou a construir, inclusive na semana passada, um novo sistema de captação no Rio Paraupeba. Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro, a captação no Paraupeba foi interrompida por causa do derramamento de rejeitos no rio e o abastecimento de Belo Horizonte da região metropolitana está usando principalmente o Rio das Velhas, que está sobrecarregado desde então. Então, a Vale está construindo um novo sistema de captação no Paraupeba, que vai ter a mesma vazão do sistema antigo, de 5.000 litros por segundo. Além disso, o Ministério Público determinou que a Vale construa 50 poços artesianos no vetor norte de Belo Horizonte para garantir o abastecimento de clientes considerados essenciais, como hospitais, presídios e universidades. A Vale também vai ter que recuperar umas estruturas antigas da Copasa, não é isso? Isso, a Vale também vai ter que recuperar poços artesianos inativos da Copasa em Belo Horizonte. Que são estruturas antigas que a Copasa usava antes dessa captação para poder ter água na cidade, né? A Vale também vai ter que entregar um estudo. Que estudo que é esse? O que a Vale vai ter que apresentar para o Ministério Público? O Ministério Público quer que a Vale apresente também um estudo de recuperação dos mananciais do Rio das Velhas. Antes do rompimento, a Copasa utilizava principalmente esses 2 sistemas para abastecimento de Belo Horizonte da região metropolitana, o Rio das Velhas e o Rio Paraupeba. E quando faltava água em um, ela usava de outro e fazia esse equilíbrio. Com o sistema Paraupeba paralisado, o Rio das Velhas está sobrecarregado e o Ministério Público quer que a Vale apresente esses estudos de recuperação dos mananciais para proteger o Rio das Velhas. O Ministério Público se preocupa que o Rio das Velhas perca a resiliência,
ele está sendo muito utilizado, está sendo sobrecarregado e que isso provoca até a morte do rio. Além do Rio das Velhas, está sendo usado também 3 reservatórios que eram do Paraopeba, né? Só que o nível deles está caindo drasticamente, não é isso? Isso, a Copasa também usa esses 3 reservatórios, mas com a falta de chuvas nos últimos tempos, o nível deles vem caindo e isso é uma nova preocupação também para a Copasa. A gente teve um outubro que ficou abaixo da média histórica, né? Choveu menos do que o normal, apesar dessas pancadas aí dos últimos dias, não deu para igualar o que normalmente chove no mês de outubro. Isso também deixou a Copasa preocupada, né? Isso, na maioria das regiões de Belo Horizonte, o nível de chuva não alcançou a média histórica, né, do mês de outubro. Inclusive, antes dessas chuvas dos últimos dias, ele era considerado o mês mais seco dos últimos 3 anos em Belo Horizonte. E é uma nova preocupação, né? Além desse sistema Paraopeba paralisado, a falta de chuvas, isso tudo aumenta esse alerta para possível falta de água em Belo Horizonte, na região metropolitana. De todo modo, o Ministério Público segue muito preocupado com essa questão da falta de água, né? Você conversou com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, a Andressa Lanchotti, e ela está preocupadíssima, não é isso? Sim, a promotora reafirmou que existe um risco de desabastecimento de água em Belo Horizonte com essa paralisação do sistema Paraopeba e com a seca. Esse risco só aumenta, né? Por isso que o Ministério Público está preocupado e exigindo que a Vale assuma esses compromissos para evitar o desabastecimento. Além desses estudos e dessa preocupação, o Ministério Público também quer que a Vale desenvolva um novo sistema de captação, não é isso? Isso, esse compromisso que a Vale já assumiu da construção de um novo sistema de captação no Paraopeba, ele tem um prazo definido, que é setembro de 2020. A Vale tem até essa data para entregar essa obra. Mas, além dela, o Ministério Público quer que a mineradora assuma um outro compromisso, de construção de uma captação suplementar de água. Segundo a promotora, existe um projeto de construção no município de Macaúbas que permitiria a interligação dos 2 sistemas, o Paraopeba e o Velhas. Segundo ela, seria uma medida mais a longo prazo, mas que poderia evitar desabastecimentos futuros. O prazo do sistema do Paraopeba é até setembro de 2020. E esses 50 poços têm prazo? Segundo a promotora, esses 50 poços são uma medida imediata, de curto prazo, devem começar ainda nesse ano. Ela não deu um prazo para conclusão, mas as obras já devem se iniciar imediatamente. Famoso para ontem, né? Para ontem. A situação está muito urgente, né? Pois é, a Vale, Rafaela, ela de fato, dessa questão da água, a presença dela é fundamental, porque além de consertar o rio Paraopeba que ela destruiu, ela capta a água do Rio das Velhas, que é o que já está sobrecarregado, não é isso mesmo? Isso mesmo, ela faz captações de água para suas operações no Rio das Velhas. Inclusive, na última audiência judicial que teve sobre o caso, a Vale ficou de apresentar dados sobre a captação que ela faz no Rio das Velhas para a Justiça. Só que os dados que ela apresentou foram errados, foram inconsistentes, ela mesma admitiu isso, segundo a promotora, e a Justiça deu um novo prazo de 10 dias para que ela apresente esses dados corretamente. Ou seja, nem a própria Vale sabe, por enquanto, quanto de água que ela tira do Rio das Velhas. Será que ela vai ter que diminuir o tanto de água que ela tira para poder garantir esse abastecimento? Parece que ela até sabe, sim, mas ela apresentou dados inconsistentes, assim, não que ela não saiba, ela que não apresentou os dados corretos, como a Justiça pediu. Pode ser, a gente não sabe ainda se a Vale vai ter que diminuir essa captação, isso ainda não foi definido, mas ela vai ter que apresentar esses dados judicialmente. Só para a gente encerrar, sem querer alarmar ninguém, né, mas quantas pessoas correm o risco de ficar sem água se a Vale não conseguir entregar essas obras a tempo, Rafael? Então, o Rio Paraopeba, até então, era responsável por praticamente metade do abastecimento de Belo Horizonte da região metropolitana. Então, no pior dos cenários, né, se a Vale não entregar aí essa obra, se a estiagem continuar, cerca de 5 milhões de pessoas podem vir a ficar sem água. Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais com um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou o Fábio Correia. E eu sou Isabela Melano. Esse episódio teve captação de Júnior Nichini e a edição e mixagem foram feitas pelo Fábio Correia. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, no seu tocador de podcast favorito. Até mais. Até.